É quarta-feira de 1998, 2 da tarde. Você está no trabalho quando seu filho de 12 anos aparece pedindo para sair com um amigo. Você nega. Ele aceita, contrariado, e vai brincar ali perto, no mesmo lugar de sempre. 3 horas depois, o professor liga perguntando por que ele não foi à aula. Você corre até onde ele deveria estar e não encontra nada. Daquele momento em diante, começou uma busca desesperada que se estenderia por décadas. Rui Pedro, como se chamava o menino, só voltaria a ser visto anos depois, em imagens perturbadoras que circulavam por fóruns obscuros da Deep Web. Filomena, a mãe, chegou a receber uma ligação angustiante. Do outro lado da linha, uma criança com a voz idêntica à de seu filho chorava e gritava por ela. Ainda assim, a polícia tratou o episódio com descaso e preferiu taxá-la de louca. Acompanhe este relato para entender como um simples pedido de uma criança para passear com um amigo se transformou em um dos casos mais perturbadores da história de Portugal e qual foi, de fato, o papel desse amigo em toda essa tragédia. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, este é o momento perfeito para se inscrever e ativar as notificações. Casos como este precisam ser lembrados. Para entender o que realmente houve naquele 4 de março de 1998, precisamos voltar um pouco no tempo. A pequena cidade de Lousada, no norte de Portugal, sempre foi um desses lugares onde todo mundo se conhece. Era o tipo de comunidade onde as crianças brincavam livremente nas ruas, onde os pais não trancavam as portas e onde o maior escândalo eram as fofocas no mercado local. Filomena Mendonça tinha a vida perfeitamente organizada. Trabalhava numa autoescola localizada estrategicamente em frente à sua própria casa, permitindo que mantivesse os filhos sempre sob seu olhar protetor. Seu marido Manuel sustentava a família através do trabalho na agricultura, uma profissão honrada na região. Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu em 28 de janeiro de 1987, trazendo alegria imediata para a família. Era uma dessas crianças impossíveis de ignorar, cheio de energia, sempre sorrindo, com uma paixão genuína pelos animais que o fazia colecionar passarinhos até não ter mais espaço em casa. Certa vez, encontrou um esquilo ferido e construiu uma casa na árvore para ele, ficando devastado quando o animal recuperou-se e fugiu no dia seguinte. Mas Rui não era apenas um sonhador, tinha grandes planos para o futuro e sonhava em se tornar jogador de futebol profissional. Sua irmã Karina, 3 anos mais nova, completava o quadro familiar. Juntos, os dois formavam uma dupla inseparável que enchia a casa de risadas e travessuras inocentes. Para qualquer observador externo, os Mendonça representavam o modelo perfeito de família portuguesa trabalhadora e unida. Mas havia uma sombra pairando sobre essa harmonia doméstica. Alfonso Dias, um jovem motorista de caminhão de 22 anos, havia se aproximado da família de uma forma que incomodava profundamente alguns membros. Alfonso conheceu os Mendonça quando tirou sua carteira de motorista na autoescola onde Filomena trabalhava. Vindo de uma família com dificuldades financeiras, Alfonso despertou a compaixão de Filomena, que começou a ajudá-lo com roupas, comida e pequenos trabalhos extras para que pudesse ganhar algum dinheiro. O que começou como um gesto de caridade, rapidamente evoluiu para algo muito mais próximo. Alfonso passou a frequentar a casa dos Mendonça constantemente, brincando com as crianças, e chegou ao ponto de levá-las e buscá-las na escola quase diariamente. Para Rui Pedro, aquilo era fascinante. Finalmente tinha um amigo mais velho que parecia entender-se o mundo e compartilhar seus interesses. Mas nem todos na família viam essa amizade com bons olhos. Manuel, o pai de Rui, e José, o avô paterno, nutriam uma desconfiança crescente em relação a Alfonso. A diferença de idade os incomodava profundamente. Que tipo de homem adulto passa tanto tempo brincando com uma criança de 11 anos? Além disso, circulavam rumores sobre o possível envolvimento de Alfonso com drogas, o que só aumentava a preocupação da família. As tensões chegaram ao ponto em que Manuel exigiu que Filomena limitasse o contato entre Alfonso e Rui Pedro. Embora inicialmente relutante, Filomena acabou cedendo às pressões do marido e estabeleceu regras claras. Os dois não poderiam mais sair sozinhos juntos.
Foi exatamente essa proibição que entrou em cena na tarde fatal de 4 de março de 1998. Pouco depois das 2 horas da tarde, Rui Pedro apareceu no escritório da mãe com um pedido que se tornaria o último que faria em vida. Queria permissão para passar a tarde com Alfonso. Filomena, fiel à decisão tomada com o marido, negou o pedido categoricamente. Em vez disso, sugeriu que Rui fosse brincar no terreno baldio ao lado do escritório, onde as crianças da região costumavam se reunir. Rui saiu do escritório visivelmente desapontado, mas aparentemente resignado. Pegou sua bicicleta e pedalou em direção ao campo onde deveria brincar. Filomena o viu afastando-se e nunca imaginou que aquela seria a última imagem que teria do filho. O terreno baldio era um espaço amplo, coberto por vegetação selvagem, arbustos densos e uma pista de terra batida ocasionalmente usada para corridas de cavalos. Por ser de difícil acesso para veículos, tornou-se naturalmente um playground para as crianças locais. Era considerado seguro, familiar e constantemente vigiado pelos pais que trabalhavam nas proximidades. Por volta das 17 horas, o professor particular de Rui Pedro ligou para o escritório questionando o motivo da ausência do aluno. Para quem conhecia Rui, aquilo era completamente anormal. Ele jamais faltava às aulas, especialmente porque tinha epilepsia, e essas sessões o ajudavam significativamente com sua condição médica. O alarme disparou imediatamente na mente de Filomena. Ela abandonou o trabalho e correu até o terreno baldio, mas encontrou apenas o silêncio. Nenhum sinal de Rui ou de sua bicicleta. Desesperada, voltou para casa na esperança de encontrá-lo lá, mas a casa estava vazia. A primeira preocupação era médica. Rui dependia de medicação diária para controlar sua epilepsia e uma crise em local isolado poderia ser fatal. Filomena e Manuel mobilizaram imediatamente vizinhos, amigos e familiares para as buscas. Grupos se espalharam pela cidade, vasculhando cada rua, cada campo, cada canto onde Rui poderia ter ido. Mas não encontraram nada. Quando a família desesperada procurou a polícia, recebeu uma resposta que hoje parece absurda. Era necessário aguardar 24 horas para considerar alguém oficialmente desaparecido. 24 horas preciosas que poderiam ter feito toda a diferença entre vida e morte. Entre encontrar uma criança perdida e perder uma pista crucial para sempre. Somente no dia seguinte, as autoridades mobilizaram uma busca oficial. A Guarda Nacional Republicana, junto com bombeiros locais e voluntários da comunidade, vasculhou sistematicamente as ruas de Lousada. Foi durante essas buscas que uma testemunha relatou ter visto a bicicleta de Rui abandonada entre arbustos no terreno baldio. Quando os investigadores chegaram ao local indicado, porém, não encontraram absolutamente nada. Com essa primeira pista, Filomena mencionou aos policiais que Rui havia pedido para se encontrar com Alfonso naquela tarde. Instantaneamente, Alfonso Dias tornou-se a primeira pessoa convocada para prestar esclarecimentos. O comportamento de Alfonso durante o interrogatório foi, no mínimo, peculiar. Ele demonstrou nervosismo extremo, mas insistiu que não sabia nada sobre o paradeiro de Rui. A situação se intensificou quando José, o avô paterno de Rui, chegou à delegacia e confrontou Alfonso diretamente. Sob pressão, Alfonso desabou em lágrimas e fez uma declaração que até hoje gela o sangue de quem ouve. Sugeriu às autoridades que fechassem imediatamente as fronteiras do país, pois se houvesse ocorrido um sequestro, os responsáveis provavelmente já estariam tentando levar Rui para fora de Portugal. A pergunta é: como alguém inocente pensaria automaticamente em fronteiras e sequestro internacional? Enquanto Alfonso era interrogado, outras testemunhas começaram a surgir com informações cruciais. André, primo de Rui Pedro, revelou um encontro perturbador que havia ocorrido no dia anterior ao desaparecimento. Segundo André, Alfonso havia abordado ele e Rui na saída da escola, convidando-os para uma aventura. Primeiro, iriam soltar fogos de artifício em uma área rural, depois os levaria para conhecer mulheres adultas nos bordéis da região. Os dois meninos, cheios da curiosidade típica da adolescência, concordaram em se encontrar com Alfonso no dia seguinte, às 15 horas. André tentou sair de casa, mas foi impedido pela mãe. Rui, aparentemente, conseguiu escapar da vigilância familiar. Com essa informação devastadora, os investigadores localizaram Alcina Dias, uma trabalhadora do ramo íntimo que operava na região.
Seu depoimento foi arrepiante. Ela confirmou que um homem havia se aproximado oferecendo dinheiro para que ela tivesse relações com o menino. Alcina descreveu como levou a criança para um local isolado, mas movida pela compaixão, recusou-se a fazer qualquer coisa inadequada com ele. Em vez disso, Alcina conversou com um garoto, que revelou estar sendo forçado pelo homem no carro a visitar mulheres adultas contra sua vontade. A criança estava claramente angustiada e com medo. Alcina passou cerca de 15 minutos tentando acalmá-lo antes de acompanhá-lo de volta ao carro. Ela tinha certeza absoluta de que o menino era Rui Pedro. Confrontado novamente, Alfonso mudou sua versão dos fatos. Agora alegava que havia passado a tarde sozinho na região de Passos de Ferreira, depois voltou para casa para tomar banho e, em seguida, foi visitar sua namorada em Freamundi. Sua namorada posteriormente confirmou essa versão, incluindo o fato de que Alfonso estava com ela quando recebeu a ligação sobre o desaparecimento de Rui Pedro. Mas havia inconsistências gritantes na história de Alfonso. Ele estava dirigindo um Fiat Uno preto pertencente ao seu irmão, que deveria ser levado para a inspeção obrigatória naquele dia. Alfonso nunca apareceu para a inspeção. Por que mentiria sobre algo tão facilmente verificável? Outro detalhe chamou a atenção. Alfonso, normalmente conhecido por sua aparência desleixada e descuidada, apareceu no primeiro interrogatório surpreendentemente limpo e bem vestido. Quando os investigadores tentaram coletar evidências de suas roupas, não encontraram absolutamente nada relevante, como se ele tivesse se preparado cuidadosamente para aquele momento. Múltiplas testemunhas começaram a surgir, todas apontando Alfonso como envolvido no desaparecimento. Uma bombeira local afirmou ter visto um carro preto atropelando um garoto que ela identificou como Rui Pedro, reconhecendo Alfonso como motorista. Outras pessoas relataram ter visto Rui entrando voluntariamente no carro de Alfonso no campo naquela tarde. Mas talvez o mais perturbador fosse a mudança súbita na condição financeira de Alfonso. Vizinhos notaram que o jovem, sempre conhecido por sua pobreza, repentinamente começou a apresentar melhores condições econômicas. Ele estava gastando mais, vestindo roupas melhores e agindo como se tivesse recebido uma quantia significativa de dinheiro. De onde viria esse dinheiro súbito? Apesar de todas essas evidências circunstanciais apontando para Alfonso, os investigadores tomaram uma decisão que até hoje gera indignação. Descartaram sistematicamente os depoimentos das testemunhas. O testemunho de Alcina Dias foi considerado não confiável. Aparentemente, a palavra de uma trabalhadora do ramo íntimo não tinha valor para as autoridades. Os depoimentos das crianças foram ignorados. Os alibis das pessoas interrogadas não foram verificados devidamente. As observações sobre a mudança financeira de Alfonso foram desconsideradas. O caso entrou numa estranha estagnação, acompanhado por eventos bizarros que só aumentavam o mistério. Ligações anônimas chegavam à família, com pessoas se passando por sequestradores e fazendo exigências absurdas. Uma vidente ofereceu visões do paradeiro de Rui. Em uma ligação particularmente perturbadora, Filomena ouviu o que parecia ser uma criança gritando "mamãe" antes da linha ser cortada. As autoridades colocaram o telefone da família sob vigilância, mas devido às limitações tecnológicas da época, nunca conseguiram rastrear a origem das chamadas suspeitas. Em abril de 1998, aproximadamente um mês após o desaparecimento, surgiu uma descoberta que reacendeu as esperanças e trouxe novos temores. Nuno Rogério, um jornalista português, havia viajado para Disneyland Paris com sua família. Durante a viagem, tirou inúmeras fotografias, incluindo uma no brinquedo A Aventura Audaciosa de Pinóquio. Na fotografia, atrás da família de Nuno, era possível ver um garoto com impressionante semelhança física com Rui Pedro. Ao lado da criança estava um homem mais velho, usando uma jaqueta vermelha, que aparentava ter cerca de 40 anos. Quando Filomena e Manuel viram a imagem, tiveram certeza absoluta de que se tratava do seu filho. Os investigadores confiscaram a fotografia para análises detalhadas e iniciaram investigações no resort. Descobriram algo suspeito. As câmeras de segurança da Disneyland Paris não estavam funcionando exatamente naquele dia. Que coincidência conveniente para quem quisesse evitar ser identificado. A família chegou a viajar pela Europa tentando identificar o homem da jaqueta vermelha, gastando todas suas economias na esperança de encontrar uma pista, mas seus esforços foram infrutíferos.
Essa possibilidade ganhou uma dimensão muito mais sinistra com os resultados da Operação Cathedral, uma mega operação britânica que, em setembro de 1998, desmantelou o Wonderland Club, uma rede internacional de material ilícito envolvendo menores. A operação foi impressionante em escala. Mais de 750 mil imagens e vídeos foram apreendidos, envolvendo pelo menos 1.263 crianças diferentes. Em meados dos anos 2000, através de um banco de dados internacional, investigadores conseguiram identificar um garoto conhecido como Billy nas imagens apreendidas. Para o horror absoluto de todos os envolvidos, as análises confirmaram que se tratava de Rui Pedro. Os pais foram chamados pelas autoridades britânicas para examinar o material e confirmaram, sem qualquer dúvida, que era seu filho. O material revelava situações terríveis, mas mesmo diante dessa descoberta devastadora, Filomena e Manuel mantinham a esperança de encontrar Rui com vida. Quando a mídia divulgou que Rui havia sido identificado nas imagens, as autoridades portuguesas ficaram preocupadas, temendo que os responsáveis pudessem tomar medidas drásticas ao saber da exposição. Tentaram questionar os membros capturados da rede sobre a origem do material, mas eles negaram ter conhecimento de como as imagens chegaram até eles. A Operação Cathedral foi impressionante em números, mas apenas 16 das mais de 1.000 crianças retratadas foram identificadas, incluindo Rui. Durante as investigações paralelas, as autoridades portuguesas descobriram a existência de uma rede doméstica envolvendo figuras influentes da sociedade. Médicos, advogados, apresentadores de televisão e outras personalidades proeminentes. Uma ex-trabalhadora do ramo íntimo revelou ter visto Rui Pedro em um vídeo que estaria em poder de Carlos Silvano, conhecido como Bibi, que era motorista responsável por transportar crianças para mansões onde eram vitimizadas. Carlos Silvano eventualmente confessou 639 acusações relacionadas a crimes contra menores e facilitação de transporte de crianças para outros membros do grupo. Junto com ele, 7 outras pessoas foram condenadas por acusações similares. O julgamento causou choque em Portugal, mas o vídeo mencionado nunca foi encontrado. Em 2007, Portugal foi novamente abalado pelo desaparecimento de Madeleine McCann, uma menina britânica de 3 anos que desapareceu durante férias na Praia da Luz. O contraste no tratamento dos dois casos foi gritante. Madeleine recebeu cobertura midiática internacional massiva, recursos investigativos ilimitados e atenção das mais altas autoridades. O caso de Rui Pedro havia sido tratado com negligência e descaso desde o início. Filomena chegou a comentar publicamente sobre essa disparidade, expressando felicidade em ver a polícia se esforçando para encontrar Madeleine, mas questionando por que crianças portuguesas não recebiam o mesmo tratamento. Foi só durante o caso McCann que ela descobriu que Portugal possuía unidades forenses especializadas, unidades que nunca foram acionadas para o caso do seu filho. A comunidade portuguesa começou a questionar se Rui Pedro poderia ter sido encontrado anos antes, se a investigação tivesse sido conduzida adequadamente desde o início. Surgiram rumores de corrupção e acobertamento entre as autoridades portuguesas. Em 2009, o caso de J.C. Dugard, nos Estados Unidos, trouxe uma centelha de esperança renovada. J.C. havia sido sequestrada aos 11 anos em 1991 e foi encontrada viva após 18 anos de cativeiro. Ela havia sido mantida em condições desumanas e dado à luz 2 filhas como resultado dos abusos sofridos. Seu resgate demonstrou que milagres ainda eram possíveis, mesmo após décadas. Inspirada por essa história, a família de Rui Pedro pressionou novamente as autoridades portuguesas. Em 2011, finalmente, uma nova equipe de investigadores foi estabelecida para reexaminar o caso. O primeiro passo foi revisitar todos os depoimentos das testemunhas oculares. Em 11 de fevereiro de 2011, quase 13 anos após o desaparecimento, Alfonso Dias foi formalmente acusado pelo Departamento Central de Investigação Criminal de Portugal. A notícia chocou o país. Após mais de uma década sendo o principal suspeito, finalmente havia acusações formais. Alfonso foi acusado de ter levado Rui Pedro para conhecer trabalhadoras do ramo íntimo e, posteriormente, para um destino desconhecido, resultando em seu desaparecimento. O ponto central da acusação era a incapacidade de Alfonso de fornecer um álibi consistente para o período crítico entre 14 horas e 18 horas e 45 minutos do dia do desaparecimento.
O primeiro julgamento começou em 17 de novembro de 2011. Alfonso tentou várias manobras para evitar o processo, alegando problemas cognitivos e solicitando avaliações psicológicas. Todos os pedidos foram negados pelo tribunal. Durante o julgamento, várias testemunhas prestaram depoimento. Alcina Dias, a trabalhadora que havia visto Rui Pedro, identificou positivamente tanto a criança quanto Alfonso. André, primo de Rui, confirmou o convite que Alfonso havia feito para visitarem trabalhadoras adultas. A defesa trabalhou incansavelmente para desacreditar as testemunhas, apontando inconsistências menores nos depoimentos dados anos depois dos eventos originais. Também questionaram a credibilidade de Alcina, destacando mudanças em detalhes como a descrição da cor dos olhos de Rui Pedro. Em 22 de fevereiro de 2012, o veredito chocou a nação. Alfonso Dias foi absolvido de todas as acusações. O juiz rejeitou os depoimentos das testemunhas de acusação e aceitou a linha temporal proposta pela defesa. A decisão pareceu estar baseada mais na ausência de provas conclusivas do que em qualquer certeza sobre a inocência de Alfonso. A reação pública foi de indignação total. Multidões se reuniram em frente ao tribunal gritando insultos contra Alfonso. Para Filomena, o veredito foi devastador. Ela sofreu um colapso físico e emocional completo, chegando a pesar apenas 39 quilos devido ao estresse extremo. A família apelou da decisão, argumentando que o juiz havia se baseado em registros dos investigadores originais que nunca realizaram trabalho adequado à desculpa que o Rui teve só para desistirem, argumentado pelo apontamento. O Tribunal de Apelação aceitou o recurso e um novo julgamento foi marcado para 2014. Desta vez, a estratégia da acusação mudou. Em vez de tentar provar que Alfonso era responsável pelo desaparecimento, concentraram-se apenas no fato comprovado de que ele havia levado Rui Pedro para conhecer uma trabalhadora do ramo íntimo, acusando-o de corrupção de menor. Em 4 de março de 2015, exatamente 17 anos após o desaparecimento de Rui Pedro, Alfonso Dias foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por corrupção de menor. Embora longe do ideal, a família demonstrou alívio por finalmente haver alguma forma de justiça. Alfonso cumpriu sua pena na prisão de Guimarães, mas foi liberado em liberdade condicional após apenas 2 anos, por bom comportamento. Essa libertação antecipada devastou novamente a família de Rui Pedro. Nos anos seguintes, cada aniversário do desaparecimento tornou-se um misto de dor e esperança. Em 2014, a cineasta Cláudia Clemente lançou uma campanha emocional nas redes sociais, criando um vídeo onde Filomena dizia que seu filho faria 27 anos, mas ela não o via desde os 11. Em 2018, um vídeo viral mostrou um morador de rua português com semelhanças físicas com Rui Pedro, gerando esperanças momentâneas que rapidamente se transformaram em decepção quando o homem foi identificado como Pedro Rubel, sem qualquer conexão com o caso. Durante uma entrevista devastadora em 2019, Filomena revelou que pessoas a procuravam, mostrando vídeos extremamente perturbadores de crianças sendo vitimizadas, na esperança de que ela pudesse identificar seu filho. Ela descreveu como havia passado madrugadas inteiras examinando esse material terrível, procurando qualquer sinal de Rui Pedro. Em 2020, Filomena escreveu uma carta pública descrevendo sua dor como uma faca cravada no coração há 22 anos. Sangrando ano após ano numa dor constante e agonizante. Ela descreveu como quase enlouqueceu, como foi internada por problemas de saúde mental, como brigou incansavelmente com as autoridades e como suplicou ajuda a todos, desde os ministros até o Papa. Hoje, Filomena mantém o quarto de Rui Pedro exatamente como ele o deixou em 1998. Aposentada por invalidez, ela se dedica a cuidar da filha Karina enquanto preserva a memória do filho desaparecido. Em 2019, Rui Pedro foi oficialmente declarado morto, um ato burocrático que encerrou as buscas no papel, mas não no coração de quem o amava. Quase 2 décadas depois do início da investigação,
Revelou-se que Filomena havia sido assediada por um dos investigadores da polícia durante os primeiros dias da busca por seu filho. Esse fato, mantido em segredo pela família por anos, finalmente veio à tona, adicionando mais uma camada de traição e injustiça à tragédia. A jornalista Ana Leal dedicou anos de sua carreira investigando o caso e concluiu sem hesitação que as autoridades falharam desde o primeiro momento. Segundo suas descobertas, testemunhas cruciais foram ignoradas e pistas importantes foram descartadas de forma quase deliberada. Os erros cometidos nos primeiros dias da investigação praticamente garantiram que a família nunca obtivesse as respostas que tanto buscava. Desde o início, o destino de Rui Pedro parecia condenado a se tornar um mistério sem solução. Este caso levanta questões profundas sobre proteção infantil, sobre funcionamento da justiça e sobre responsabilidade social. Como uma criança pode desaparecer com tantas testemunhas e nenhuma ação efetiva? Por que algumas vidas recebem mais atenção que outras? Como um sistema pode falhar tantomente em proteger os mais vulneráveis? A história de Rui Pedro não é apenas sobre uma família destroçada, é sobre todos nós, sobre nossa responsabilidade coletiva de proteger as crianças e de nunca permitir que casos como este sejam esquecidos ou negligenciados. Hoje, Alfonso Dias vive como um homem livre, mantendo sua alegação de inocência. Rui Pedro permanece desaparecido. Filomena continua esperando. E Portugal carrega para sempre a cicatriz de uma investigação que falhou quando mais se precisava dela. Esta história mostra como falhas do sistema podem destruir vidas e como a negligência pode ser tão devastadora quanto o próprio crime. É um lembrete de que nossa vigilância e nossa voz são essenciais para proteger os mais vulneráveis. Se você chegou até aqui, deixe um like, se inscreva aqui no canal e nos comentários conte o que achou deste caso. Compartilhe também suas sugestões de outros mistérios que merecem ser lembrados. Sua participação ajuda a manter vivas essas histórias importantes. Nos vemos no próximo caso.